Rescisão indireta. Essa é uma pergunta frequentemente traga aqui ao nosso escritório. Muitas pessoas têm essa dúvida, de quando que pode estar pedindo a rescisão indireta, como que ela funciona, como que ela pode ser aplicada. Primeiro vamos entender o conceito de rescisão indireta. A rescisão indireta é um instrumento jurídico trago pelo nosso ordenamento e também previsto na nossa CLT, onde prevê a possibilidade de nós dispensarmos o empregador na via judicial. A rescisão indireta, ela gera os mesmos direitos ali de uma demissão sem justa causa. No caso, o trabalhador, ele faz jus a todos os direitos a respeito de verbas rescisórias, a respeito do seu seguro-desemprego, gera ali também as guias para você estar requerendo o seu fundo de garantia, a multa dos 40% também do fundo de garantia, e nós iremos destrinchar tudo a respeito da rescisão indireta no meio desse vídeo. Na CLT, nós temos 7 situações que prevê ali as possibilidades da gente tá dispensando o empregador. No caso, seria a dispensa de forma contrária. A primeira é serviço superior às forças condicionais, às forças físicas ali do ser humano. Por exemplo, digamos que uma gestante, ela tenha um serviço designado pelo seu empregador para estar efetuando o descarregamento de um caminhão ou algo nesse sentido. Além de ter o desvio da sua função, porque uma gestante não poderia de forma alguma estar efetuando o descarregamento de caminhão, ela vai estar pegando um peso excessivo. A segunda possibilidade seria rigor excessivo. A grosso modo, seria o assédio moral. Em que situação que isso pode acontecer? Suponhamos que o empregador, ele se vale ali da sua posição entre empregador e empregado, no caso sendo o superior hierárquico ali daquela relação contratual, ele se vale da sua situação, da sua condição de patrono, para estar pedindo coisas que vão além da relação de trabalho. Por exemplo, suponhamos que você foi contratado para exercer a função de assistente administrativo. E o seu patrão chega em você e fala assim: olha, se você não fizer tal coisa, consequentemente eu vou ter que descontar do seu salário, ou consequentemente eu vou ter que fazer alguma situação ali para que gere prejuízo a você. Nessa situação toda, o patrão ele deixa claro que você de alguma forma vai ser prejudicado. Isso ali poderia estar se caracterizando inclusive um assédio moral. Terceira possibilidade, risco à saúde e à segurança. Utilizaremos agora o exemplo de um estoquista em que o empregador ele não fornece a cinta corretora de postura. O empregado, ali o estoquista, na maior parte das vezes, tem que exercer uma função onde tem que carregar, descarregar caminhão, fazer contagem de estoque. E se o empregador não fornecer um EPI necessário ali para que ele exerça a sua função laboral, isso pode gerar algum risco à sua saúde e também à sua segurança. A saúde, no caso, no longo prazo, poderia ter uma escoliose, poderia ter algum problema ali em sua coluna, e a sua segurança poderia ter ali no primeiro momento até mesmo um mau jeito, tendo que ficar alguns dias afastado, já que um problema de coluna para um estoquista seria algo muito grave. Quarta possibilidade que pode gerar rescisão indireta. Essa possibilidade ela é a mais comum entre todas, onde ocorre o descumprimento das obrigações contratuais. Por exemplo, suponhamos que o empregador ele não efetue o depósito do FGTS, ele não faça o repasse de horas extras, ele inclusive no início ali do contrato ele não efetua o registro na carteira de trabalho do empregado. E nessa situação em que fere um direito já previsto na nossa CLT, o empregador ele pode ser dispensado pela rescisão indireta. Quinta possibilidade, ofensa à honra ou à dignidade do trabalhador. Isso acontece bastante em empresas numerosas, que tem bastante funcionário. Acontece muitas vezes de ter piadas internas, e essas piadas alguns gostam e outros não, e pode gerar um desconforto para o trabalhador que está recebendo ali essa crítica ou elogio excessivo. Se ele entender que está sendo ferida a sua dignidade, que está sendo ferida a sua honra, ele pode sim vir se valer da via judicial para estar pedindo a rescisão indireta. Sexta possibilidade, redução salarial de forma irregular.
Tem sim algumas possíveis situações em que o empregador consegue reduzir o salário do empregado. Quais são essas possibilidades? Convenção coletiva, um acordo coletivo ali entre os empregados, e tem algumas outras situações em que pode estar acontecendo também, só que tem que ser em comum acordo com o empregado. Ele não pode, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ter uma redução nem sequer mínima. Ou seja, não pode reduzir R$50, mas também não pode estar fazendo a redução de R$300. Essa situação fere direto o direito constitucional garantido ali para o seu trabalhador. De hipótese alguma, poderia ter a redução salarial de forma irregular, se não houver acordo ou então convenção coletiva. Sétima possibilidade, a agressão física. Entre todas as outras possibilidades, essa é a mais gravosa. Doutor, por que é a mais gravosa? Nessa situação, a pessoa, além de ter a sua desonra, além de ter sido agredida, não só fisicamente, mas ter o seu abalo psicológico ali muito prejudicado, ele pode sim pedir a rescisão indireta, e não só pedindo a rescisão indireta, pode ajuizar uma ação de danos morais, pode estar recorrendo ali na esfera civil e também na esfera criminal para estar se valendo de todos os direitos e para estar trazendo justiça ao caso concreto, no caso nessa situação, e de forma alguma ele poderia ser agredido, de forma alguma ele teria que estar naquela situação. O empregador, ele tem a obrigação de manter um ambiente seguro e saudável. E uma vez que não tiver, e uma vez que não se adequar nenhuma dessas outras possibilidades, se você achar que não está sendo saudável, que está te prejudicando de alguma forma, você pode sim se valer da rescisão indireta para estar buscando todos os seus direitos na via judicial. Nessa situação, você vai conseguir todos os seus direitos como se fosse uma dispensa sem a justa causa. A rescisão indireta está fundamentada no artigo 483 da nossa CLT. Eu trouxe essas possibilidades aqui para a gente conseguir estar entendendo como que ela funciona, para a gente verificar em que caso concreto ela pode estar sendo aplicada. E ela gera tanto a obrigação quanto o direito ali para o seu empregado. Por que obrigação? Tem que estar ocorrendo alguma dessas irregularidades. Tem que ter tido alguma irregularidade ali dentro das dependências da empresa. Não basta somente se valer do judiciário para buscar a rescisão indireta para oferir lucro. Tem que ter alguma desvantagem, tem que ter algo irregular ali dentro do ambiente da empresa para que isso pode estar acontecendo. Tendo em vista que a rescisão indireta ela é uma modalidade de dispensa, e uma modalidade essa que se assemelha à dispensa sem a justa causa, que no caso seria a demissão comum, que você consegue estar recebendo seu seguro-desemprego, seu FGTS, as multas. A rescisão indireta ela tem os mesmos parâmetros do que a demissão sem a justa causa. Nessa situação, você consegue não só receber seu saldo de salário, mas também o proporcional a férias, as férias vencidas, consegue estar recebendo ali, estar se valendo de todos os seus direitos que você teria se você fosse dispensada sem a justa causa. A rescisão indireta é fundamental para proteger o trabalhador quando o empregador descumpre a legislação. Mas lembrando, cada caso tem que ser analisado de forma minuciosa. Não podemos generalizar e pontuar que essas coisas são somente o que acontece. Nós trouxemos 7 possibilidades que pode gerar ali a dispensa por rescisão indireta. Tem outras possibilidades também, como dito, tem que ser analisado caso a caso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva no canal e mande para aqueles seus colegas que você acredita que tem o seu direito ferido ou que precisa conhecer um pouco mais da nossa legislação.